Fala galera do nono ano! E aí, meus queridos, como vocês estão? Eu não sei se vocês estão sentindo falta das nossas aulas, mas eu estou morrendo de saudades. Saudades de tudo, das maravilhosas apresentações, das nossas risadas, das nossas conversas, do nosso bate-papo, daquele momentos daquelas aulas que vocês me contavam algumas coisas e a gente conseguia introduzir no conteúdo e aprender muita coisa juntos. Saudade das competições, das nossas base life, das nossas gincanas. Gente, é muita saudade e saudade de muita coisa. Mas, enquanto a gente não retorna para a nossa vida diária de sala de aula, vamos aproveitar nossas videoaulas para aprender algumas coisas a respeito dos nossos conteúdos, é claro, e também para fazer alguma coisa diferente, tá? Fiquem atentos porque vai vir novidades por aí, quem sabe algum desafio para você executar ou algum enigma para você responder. Como vai acontecer? Descubra assistindo as minhas aulas, tá bom? Vamos lá. Vamos dar início ao nosso terceiro bimestre, certo? Com um conteúdo muito importante, tá? Vocês vão ver que durante toda essa unidade nós vamos estar falando sobre a importância de o quê? Conservarmos e termos uma vida saudável, hábitos saudáveis, porque os conteúdos dessa unidade estão falando sobre a nossa saúde. E o nosso primeiro conteúdo tem como título Saúde Total. Como anda a sua saúde? Você anda bebendo bastante água? Comendo alimentos saudáveis? Você anda dormindo bem? Direitinho? 8 horas por dia pelo menos? Ou você está ficando até tarde? Porque você não está indo para a escola pela manhã e acordando qualquer hora e perdendo as aulas via Zoom? Olha, presta bem atenção. Se você quer ser um profissional de qualidade, você precisa ser um estudante ativo. Você precisa estudar, você precisa se organizar o seu tempo para conseguir executar suas tarefas com êxito. Então vamos lá. O nosso corpo, a Bíblia diz que ele é uma máquina perfeita. E se a gente parar para analisar cada detalhe do nosso corpo, como nós fomos formados, como nós fomos criados, nós iremos perceber como o nosso Deus foi maravilhoso a pensar em cada detalhe do nosso corpo, em como essa máquina é capaz de funcionar e como os órgãos ele trabalham em conjunto, como um depende do outro para que essa máquina funcione bem. Só que a gente precisa pensar o seguinte: para essa máquina aqui, o meu corpo funcionar bem, para ter disposição, para eu ter saúde, para executar minhas tarefas, eu preciso fazer as coisas o quê? Corretamente. Eu preciso ter boa saúde, eu preciso desenvolver hábitos saudáveis. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Nessa pandemia, em meio a tudo isso, a ficar em casa, tá? Não tem sido uma tarefa fácil manter hábitos saudáveis, sabe por quê? Porque nós ficamos ociosos, ansiosos, acabamos comendo fora de hora, dormindo fora de hora, não consumimos a quantidade correta de água, ingerimos a quantidade correta de líquido, de água que a gente necessita, que o nosso corpo necessita, e ele acaba retendo o líquido porque a gente não está praticando exercício físico. Então, assim, a gente precisa desenvolver práticas saudáveis, hábitos saudáveis. E a Bíblia nos mostra que Jesus ele se preocupa conosco em todas as áreas da nossa vida, inclusive com a nossa saúde. Ele se preocupa com que nós desenvolvamos hábitos saudáveis para que nós possamos ter uma vida agradável e também para que nós possamos viver mais dias de vida, né? Porque existem muitas pessoas que têm tido suas vidas ceifadas devido a problemas de saúde e problemas gravíssimos que são desenvolvidos no seu corpo devido à prática inadequada de alimentos, de ingestão de alimentos ou de falta de alguma coisa que o nosso organismo precisa e que a gente não dá. E é algo que nos é dado de graça.
Eu não estou aqui dizendo que você precisa exclusivamente utilizar os 8 remédios da natureza que a Bíblia nos deixou. Exclusivamente eles. É óbvio que, devido ao pecado, existem muitas doenças e nós precisamos recorrer à medicina, sim. Infelizmente, algumas drogas acabam precisando ser ingeridas para que a gente possa curar algumas doenças e alguns problemas de saúde. Mas a Bíblia registra que Deus nos deu 8 remédios naturais que provêm da natureza, que nos fazem bem e que precisam ser desenvolvidos na nossa vida para que a gente crie hábitos saudáveis e que a gente possa viver melhor. Quais são esses 8 remédios da natureza? Ar puro, a gente precisa respirar ar puro para que a gente consiga viver bem. A gente precisa de luz solar, né? Porque traz vitamina D para o nosso corpo. Então eu sei que vocês estão em casa, presos sem poder sair, mas aqueles que têm a oportunidade de ir em algum lugar da sua casa, na varanda ou até mesmo na porta da sua casa com a máscara, ou logo cedo ou de tardezinha tomar um sol, faça isso. Então, ar puro, luz solar, temperança. O que é temperança? Está relacionado ao quê? A você se abster daquilo que não faz bem para você. Alimentos, você ter controle e domínio próprio sobre aquilo que não te faz bem. Então, temperança. Aí a gente vê água, nós precisamos ingerir bastante água. Se nós não fizermos isso, o nosso corpo ele não vai funcionar bem, tá? E isso é horrível, isso é ruim para o nosso corpo, para o nosso organismo. Inclusive, eu agora dei para separar uma garrafinha ali com água, porque senão eu nem lembro de beber água, principalmente durante essa estação de inverno, que a gente não gasta tanta energia, não transpira tanto, então a gente acaba ingerindo uma quantidade menor de água, isso não é bom para a nossa saúde. Então, água é outra coisa, repouso. Por quê? Porque o sono ele é fundamental para a gente repor as nossas energias. A gente precisa descansar, pelo menos 8 horas por dia. Então a gente precisa ter um momento de descanso. E não é trocar o dia pela noite. Não é você dizer assim, mas eu fui dormir 1 hora da manhã, mas eu acordei 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, então eu dormi tempo suficiente. Não. Existe o horário correto, onde pelo menos os cientistas comprovam isso e nos mostram através de estudos que existe o horário correto em que o nosso corpo, a nossa mente funciona biologicamente para que a gente consiga descansar com qualidade, tá? Então não pode ser de qualquer hora nem de qualquer jeito, precisa ser feito da maneira correta. Então o repouso ele é extremamente importante para isso. Exercício físico. Aí você vai dizer, mas como é que eu faço exercício físico em casa? É chato, é entediante, a gente não sente vontade, a gente fica desanimado, mas quando a gente começa, o ânimo aparece. Então, pega lá, liga seu celular, televisão de sua casa, sua Smart TV, o que você tiver. Coloca uma aula lá para iniciante, começa uma atividade física. Inclusive, tem até aluno reclamando da aula de educação física. A aula de educação física online, vou fazer o que? Atividade física? Ué, você precisa fazer atividade física, você precisa fazer exercício físico para ter saúde. Isso é importante, isso é muito importante. Então, o exercício físico é um dos remédios naturais. Fazer uma caminhada, procurar um horário onde não tenha contato social, mas se você tiver oportunidade na sua casa, pular corda, não sei. Pense em algo que você consiga executar, mas que vai fazer bem para você, que vai fazer bem para a sua saúde, tá? E confiança em Deus. A confiança em Deus, ela também é algo fundamental. Nós precisamos estar bem, não só fisicamente, mas espiritualmente. A nossa mente, né? Mente sã, corpo são. Então, assim, a nossa mente também precisa ter esse descanso, ter essa orientação, ter essa certeza de que nós estamos bem. E quando nós confiamos em Deus, nós ficamos bem, nós nos sentimos seguros. Isso nos traz segurança e a certeza de que tudo isso que nós estamos vivendo vai passar. Então, os remédios que Deus nos deu, os remédios naturais, eles são importantes para que nós possamos ter uma vida saudável. Eu e você precisamos criar hábitos saudáveis. Não estou falando exclusivamente de você, isso também serve para mim. Na minha vida diária, eu também preciso praticar hábitos saudáveis, tá? Eu vejo todo mundo dizendo, meu Deus, quando essa pandemia terminar, vai estar todo mundo parecendo uma bola, vai ter que sair rolando, não vai nem conseguir andar para chegar aos lugares, quanto mais na escola ou no trabalho. Mas o fato é que, mesmo ansiosos ou ociosos, nós precisamos parar, refletir, pensar um pouco
e tentar mudar os nossos hábitos. Comer alimentos saudáveis, alimentação, que eu esqueci de falar, que é fundamental. Desenvolver hábitos saudáveis vai fazer com que a nossa imunidade esteja alta. E se a nossa imunidade estiver alta, nós não estaremos propícios a adquirir doenças. E nós nem podemos adoecer, né, gente? Em meio a essa pandemia, nós precisamos estar saudáveis. Então, para a gente criar esse tipo de hábito saudável, desenvolver esses hábitos saudáveis, né, nós precisamos acreditar em Deus, ter confiança nele e a certeza de que tudo isso vai passar. Então, aproveite esse período que você está em casa e tente desenvolver algum hábito saudável. Beba mais água, respire um ar puro, faça alguma atividade física dentro de casa, tá? Coma alimentos saudáveis, descanse no horário correto, seja temperante, seja prudente, não coma aquilo que te faz mal. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide de você. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia.